Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor etion ha-Shabbat lekadishor. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, estamos hoje, nessa tarde de Shabbat, dentro da Parashá Ha'azinu. Nós vamos examinar o texto que se encontra na porção dos escritos nazarenos em João, capítulo 20, e nós vamos examinar a partir do versículo 11, que diz assim: E Maria Madalena estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Yeshua, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Yeshua em pé, mas não sabia que era Yeshua. Disse-lhe Yeshua: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Yeshua: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Yeshua: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Queridos amados, aqui nós vamos examinar esse texto e nós vamos observar que Yeshua está ali com Maria. E Maria e Yeshua estão... Maria é a primeira pessoa que identifica Yeshua ressuscitado. Maravilha. Mas antes, queridos, nós vamos fazer uma conexão desse texto com a queda do homem lá em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, fala assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o eterno Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque se Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, Adão, e ele comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos, nós vamos observar que a serpente, ela é uma alimária astuta, e ali ela estava no jardim com Eva. Amém? Com Eva, com a mulher de Adão. E fez com que Eva caísse e Adão caísse, e aí deu origem ao pecado, né? No mundo, e o pecado se expandiu até hoje. E nós vemos, queridos, aqui, até no livro de aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Adão, ao pecar, trouxe para dentro do mundo o pecado, e o pecado trouxe a morte, e a morte se espalhou para todos. Teria que vir um novo Adão, o segundo Adão, que na verdade é Yeshua, que viria para restaurar
todas as coisas. Aleluia. Mas nós vamos ver aqui uma coisa interessante, queridos. Nós vamos ver aqui no livro de Números, capítulo 21, aleluia, que diz assim, queridos. Então partiram do Monte Or, que está aqui falando da caminhada do povo de Israel no deserto. Quando eles vão murmurar e Deus vai mandar um juízo com serpentes. E observe bem. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Eterno mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havíamos pecado, porquanto temos falado contra o Eterno e contra ti. Ora ao Eterno, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Eterno a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, queridos, aqui você vê que essa serpente de metal foi motivo de cura para aqueles que creram na palavra do Eterno. Não era o metal que curava, mas era a palavra do Eterno que curava. Mas é interessante que isso aqui tem uma representação. E nós vamos ver que Yeshua HaMashiach, ali no mesmo livro de João, amém? No mesmo livro de João, onde nós lemos a porção dessa mensagem, no capítulo 3, nós vamos ver que aqui no verso 14, amém? No verso 13, Yeshua diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. No verso 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aqui você vê, queridos, que Yeshua, ele diz assim, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Yeshua se compara à serpente do deserto. Amém? Isso é muito interessante. Louvado seja Deus. E nós vamos ver, queridos, amém? Aqui também, aleluia, no livro de Êxodo, capítulo 7, nós vamos ver aqui no versículo 8, que a vara de Arão também se transforma numa serpente e engole as serpentes malignas. Diz assim, Êxodo 7, 8. E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Eterno ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão, que tinha se transformado em serpente, tragou as varas deles. Veja, meus irmãos, que essa palavra aqui é muito interessante. A serpente, resultante da vara de Arão, tragou as serpentes, resultante das varas dos encantadores e magos do Egito. Então, uma serpente era positiva, a de Arão, e as outras eram malignas. Agora, uma coisa interessante aqui, queridos, que essa palavra tragou, ela no hebraico é vaivia. E essa palavra, ela nos traz uma conexão para o livro do profeta Isaías,
capítulo 25, verso 8, que diz assim: o Senhor dos Exércitos tragará, vaívia, a morte para sempre, e assim enxugará o eterno Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Eterno o disse. Então aqui diz que o Senhor dos Exércitos tragará a morte. Amém? Engolirá a morte, tragará a morte. E essa palavra que está lá em Êxodo 7, amém? Que nós acabamos de examinar, amém? Êxodo, louvado seja Deus, que nós examinamos agora em Isaías 25, 8, desbloqueia o plano da redenção. Amém? Por quê, queridos? Porque como a vara de Arão, louvado seja Deus, que virou serpente, tragou, engoliu as serpentes malignas, o Mashiach, Messias e Yeshua tragará a morte. E quem olhar para o Filho do Homem será salvo. O rei Yeshua, ele está escondido em cada letra da Torá, e o plano de salvação é revelado em suas palavras. Agora você observa bem, queridos, que isso tragar, que está lá, a serpente de Arão tragou, amém, as serpentes malignas, a serpente que é resultante da vara de Arão. E diz lá em Isaías que o Senhor tragará a morte, engolirá a morte. O Senhor dos Exércitos traz aqui para a carta de Paulo, e é nisso que essa conexão faz com a carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 51 a 54, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte foi engolida na vitória quando? Quando nossos corpos forem transformados, quando? No arrebatamento. Maravilha, queridos. Então, você vê essa conexão da serpente tragando as serpentes malignas, a serpente da vara de Arão. Nós vemos a conexão de que Yeshua se compara à serpente do deserto que foi levantada para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado pela palavra dada pelo Eterno. E você vê aqui, queridos, aleluia, que até Yeshua, ele fala em Mateus 10,16, ele diz assim, e essa conexão também com o tragar a morte. Lá em Isaías, a palavra tragar, que a serpente tragou, né, a serpente resultante da vara de Arão tragou as serpentes malignas, essa palavra vaívia, tragou, está lá em Isaías 25,8, que diz que o Senhor dos Exércitos tragará a morte. E também está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que diz que com o arrebatamento a morte será tragada na vitória. Aleluia. E aqui diz, queridos, no capítulo 10 de Mateus, verso 16, diz: eis que eu vos envio como ovelhas, e Yeshua dizendo no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes. É como se fossem serpentezinhas prudentes, cada um de nós, e simples como as pombas. Então veja bem, queridos, prudentes como a serpente, e depois quando você vê a parábola das 10 virgens, aquelas que entraram, aqui no capítulo 25 de Mateus, verso 2, diz que 5 delas eram prudentes, e as prudentes que entraram no reino de Deus. Agora, queridos, observe, amém? A sequência, louvado seja Deus, que nós vimos lá, na leitura que fizemos, nós vimos que em João capítulo 20, que é a leitura dessa porção de escritos nazarenos, e Yeshua ressuscita, Maria Madalena é a primeira pessoa que vê, amém? Então você vai ver, vamos repetir aqui esse momento, essa leitura, que diz assim, e Maria, João 20, 11, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Yeshua, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E ela lhes disse,
porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Yeshua em pé, mas não sabia que era Yeshua. Disse-lhe Yeshua: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando, que era o jardineiro. Essa palavra aqui não está à toa. No versículo 15, Maria cuidando, que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Yeshua: Maria. Ela voltando lhe disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Yeshua: não me detenhas. Amém? Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Queridos, olha que coisa tremenda. Aqui, Maria confunde Yeshua com jardineiro porque os dois estavam num jardim. Ali estava uma mulher num jardim e Yeshua. Você veja bem, lá na queda de Eva, estava Eva, a mulher, no jardim do Éden com a serpente. E Yeshua se compara com a serpente do deserto, quando ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, João 3,14, nesse mesmo livro de João. Amém? Então, Yeshua aqui, queridos, é comparado à serpente sagrada, à serpente positiva, à serpente do bem. E ele está no jardim com Maria Madalena, restaurando o estrago que foi feito pela serpente maligna com Eva no jardim do Éden. Esta é a revelação, queridos. Amém? Aqui está Yeshua no jardim do sepulcro, do túmulo, com Maria Madalena. Por isso Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Yeshua ressuscitado, para que ali simbolizasse a restauração pela serpente sagrada Yeshua HaMashiach do estrago feito por Eva, por Adão, no jardim com a serpente maligna. Que o Espírito Santo, Yeshua, então, queridos, aqui é a serpente sagrada. E ele faz o mesmo cenário num jardim para restaurar, vivificar e nos dar de volta a vida eterna. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.